Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Coloque de pé. Abre as vossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo de número 35, versículo de número 16. Gênesis, capítulo de número 35, versículo de número 16. Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus. E eles partiram de Betel, e era um curto caminho para chegar a Efratá. E Raquel entrou em trabalho de parto, e ela teve dificuldades no parto. E aconteceu que quando ela estava com dificuldade no parto, a parteira lhe disse: não temas, tu terás o filho. E o versículo de número 18 vai dizer assim: e aconteceu que quando a sua alma partia do corpo, porque ela morreu, ela chamou o seu nome de Benoni, mas seu pai o chamou de Benjamim. Pode tomar o seu assento para a glória de Deus, estamos num ambiente de glória, um ambiente onde o Espírito Santo de Deus já falou de diversas e múltiplas formas. E agora ele vai falar através da palavra. Creia que esta palavra, ela tem comum. Aleluia. Essa palavra, ela tem em comum um acordo com tudo que foi narrado neste culto nesta noite. João, no seu capítulo de número 1, ele vai dizer um dos versículos que eu me admiro muito. Ele vai falar que no princípio ele era a palavra, e a palavra estava com Deus, porque a palavra era Deus. Aqui nós podemos entender que Deus, nas suas múltiplas formas, nos seus múltiplos detalhes, ele se apresenta para as nossas vidas através da palavra. Esta palavra que já foi entoada em hinos, esta palavra já foi entoada em orações, essa palavra já foi entoada em versículos. Porém, agora esta palavra será narrada nessa noite. E eu creio que através dessa palavra ela tem o poder de alcançar vidas. Ela tem o poder de mudar cativeiros. Essa palavra, ela tem o poder de entrar neste templo físico e agregar e salvar as vidas que estão aqui. Porém, se não for da vontade de Deus salvar ninguém aqui, essa palavra vai salvar o nosso vizinho da direita. Ela vai salvar o nosso vizinho da esquerda. Essa palavra, ela pode alcançar um andarilho, um mendigo que está passando na rua. Porque a minha Bíblia vai dizer, e ela não mente, ela não erra. Ela vai falar que a palavra não retorna vazia. Toda vez que essa palavra ela é inspirada, e é revelada, e é falada, ela tem o poder de mudar o cativeiro. Então você preste atenção nesta palavra, porque enquanto ela está sendo ministrada aqui neste espaço físico, no espaço celestial, uma guerra travada, porque Deus não te trouxe aqui para você sentar neste banco e ver quem vai pregar, e ver quem vai louvar. Deus te trouxe aqui nesta noite para te falar que quando você entrar aqui e adorar a Ele trabalha na sua casa, Ele trabalha na sua família, Ele muda o cativeiro, Ele quebra a corrente, Ele corta o laço, quebra a lança, queima os carros de fogo, porque Ele é o Deus que cumpre o que promete. Mas vamos, sem mais delongas, para a mensagem. Antes de eu entrar no versículo a qual foi escolhido, eu quero narrar um pouquinho antes, voltar a alguns capítulos. Antes de nós falarmos um pouquinho sobre a vida de Jacó, nós teremos que falar um pouquinho sobre a vida dos seus pais, do seu avô, Abraão, o patriarca, o homem da fé, narrado como o todo, aquele que, segundo Deus, ele era um homem de mais fé na Bíblia. Os irmãos que têm mais entendimento vão saber que Abraão, ele é conhecido como o pai da fé. Abraão é o homem a qual certo dia Deus chamou. Ele escutou uma voz, ele estava dentro da sua tenda e a voz falou: Abraão, sai para fora. Gênesis, no seu capítulo de número 12, versículo de número 1, nós vamos ver Deus fazendo uma promessa para este homem. A Bíblia vai dizer que quando Deus chama Abraão, ele fala para ele: olha as estrelas do céu, olha as areias do mar.
Tu podes contar? E Abraão disse: eu não posso, Senhor. Mas Deus fala para ele que a sua descendência será frutífera, será igual às estrelas do céu, será igual às areias do mar. A promessa na vida de Abraão se concretiza. A Bíblia vai dizer que Abraão, na sua velhice, ele vai ter um filho por nome de Isaque, o filho da promessa. Antes dele ter este filho, nós vemos que a sua esposa, ela tenta de maneiras, múltiplas formas, tentar adiantar a promessa. Porém, a promessa de Deus, ela vem na hora certa. A promessa de Deus, ela não demora, ela não tarda e ela não falha. Deus, ele cumpre a sua promessa na hora certa. A Bíblia vai dizer que Abraão tem aquele filho, Isaque, o filho da promessa, o filho do amor. Porém, certo dia, prova Deus querer, mais uma vez na plenitude da sua graça, provar a fé de Abraão. Aqui nós entendemos que Deus, na sua onisciência, onipotência, ele sabia que Abraão, ele não sacrificaria o seu filho. Nós sabíamos que Abraão, ele sacrificaria seu filho, mas nós sabíamos que Deus, na sua onisciência e onipotência, não precisaria daquilo. Porém, Deus chama Abraão, fala para ele: pegue seu filho, suba para o monte e me dê em sacrifício. Aqui na conjectura da mente humana, nós vemos a mente de um pai, uma pessoa que tem um amor por seu filho, pela sua promessa, que tem um amor por aquilo que Deus te deu. Deus prometeu que era impossível de ser cumprido, mas o Deus do impossível cumpriu na vida daquele homem. Abraão vai subir ao monte com seu filho. Abraão tem um machado, Isaque tem a lenha, porém não tem o sacrifício. A Bíblia vai falar que ele e aquele menino estão subindo. Abraão está subindo o monte com a sua promessa. E o Isaque vai olhar para ele e vai falar: pai, cadê o sacrifício? Abraão, na plenitude da sua fé, ele vai falar que Deus proverá. Eles estando naquele lugar, a Bíblia vai dizer que quando Abraão vai sacrificar o menino, a Bíblia vai dizer que Deus brava. Aqui nós entendemos, aqui eu entendo por que Deus fez esta prova com Abraão. Não foi para testar a fé de Abraão. Não foi para testar que ele sacrificaria aquele menino, porque Deus é onisciente, onipotente, ele sabe de todas as coisas. Porém, aqui eu encontro uma das inspiração e uma das demonstração da vinda de Jesus. Quando Abraão vai sacrificar aquele menino, aqui na simbologia, na hora que ele vai sacrificar, quando ele olha para o lado, eis ali um cordeiro. A Bíblia vai nos narrar, diante de palavras e histórias, que Jesus, ele se apresenta como um cordeiro. Ali naquele momento, eu creio que Deus estava mostrando para nós hoje, que em Gênesis ele já estava anunciando a vinda de Jesus, para ser sacrificado pelos nossos filhos, sacrificado pelos nossos pais. Ali Deus estava mostrando para nós, através do tempo, da linha e da história, que Ele estava anunciando a vinda de Jesus. Agora imagine, vamos abrir um parênteses comigo aqui neste momento. Imagina Deus pedindo para você sacrificar a sua promessa. Imagina Deus pedindo para você sacrificar aquilo que Ele te deu. Se a sua promessa às vezes é um casamento, é uma casa, é um filho, imagina Deus pedindo para você sacrificar esta promessa. Aqui nós entendemos que na mente humana é muito difícil fazer isso. Porém, Abraão, ele foi um homem de muita fé. E ele obedeceu a Deus. Aqui nós entendemos que a obediência, ela gera a realidade. Deus proverá o cordeiro para Abraão, ele sacrifica. A história vai dizer que eles descem daquele monte. A Bíblia vai mais para frente, adiantando um pouco a história, vai falar que Abraão ele morre. E seu filho Isaque cresce, tem 2 filhos. A Bíblia vai dizer que Isaque, quando ele tem os seus filhos, vai nascer por 2 homens. Um por nome de Esaú e o outro por nome de Jacó. A Bíblia vai dizer que Esaú e Jacó estavam no ventre da sua mãe.
A Bíblia vai dizer que ali brigavam, guerreavam duas nações. A Bíblia vai dizer, segundo os costumes daquele tempo, que o primogênito, ou seja, o que nascesse primeiro, ele era herdeiro de todas as coisas. Aquele povo acreditava que o primeiro filho era o que ficava no lugar do pai. Agora imagine Jacó e Esaú no mesmo ventre. Jacó ele já começa a sua vida, ele já começa a sua história, ele já começa o seu plano, tentando segurar no calcanhar do seu irmão. A Bíblia vai dizer que aqueles dois nascem, Esaú sai primeiro e Jacó sai agarrado no seu calcanhar. Aqui a Bíblia vai nos mostrar que quando eles nascem, o seu pai lhe dá os nomes. Um Esaú, homem forte, homem de guerra, homem robusto, e outro Jacó, que se você for procurar a tradução da sua palavra é enganador, usurpador, trapaceiro. Porque Jacó ele nasceu agarrado no seu calcanhar e seu pai entendeu que ele estava tentando tomar as bênçãos do seu irmão. Agora imagina você num cenário, imagina um cenário a qual vai dizer que o seu pai já lhe dá um nome de enganador. Você não tem o livre-arbítrio de poder exercer o seu pensamento. Você não tem o livre-arbítrio de poder exercer aquilo que você quer, mas sim aquilo que te deram. E deram um nome para aquele homem de enganador. Porém, Deus tinha um propósito. E Deus iria mudar a história daquele homem. Guarde bem isso, irmãos. Jacó, ele recebeu um nome, a qual ele não teve a oportunidade de mudar. Isaac cometeu um erro de chamar o seu filho de enganador. A Bíblia mais adiante vai dizer que Jacó cresce, Esaú cresce, a sua mãe amava mais a Jacó. A Bíblia vai dizer que Isaac, na sua velhice, ele vai dividir as suas bênçãos, ele vai passar a sua bênção para o seu filho. A Bíblia vai dizer que ele manda Esaú sair e caçar-lhe um animal para lhe fazer um guisado. A sua mãe, com o amor que ela tem para o seu filho, ela escuta essa conversa. E aqui ela põe em prática uma maldição que foi lançada na vida daquele menino. Aqui ela faz aquele menino enganar seu pai. Então aquele nome que lhe foi dado através de um pensamento daquela época, agora se concretizará. A Bíblia vai dizer que aquele menino engana seu pai. A Bíblia vai dizer que ele toma umas vestes e se passa por seu irmão e ele engana seu pai. Isaac coloca todas as suas bênçãos sobre aquele menino. Aquilo gera uma angústia, uma raiva em seu irmão quando chega e fica sabendo disso. A Bíblia vai dizer, mais para frente, que Isaac manda Jacó caminhar e procurar uma esposa de outra terra. Jacó viaja, ele vai para outro lugar, ele vai para a terra de Canaã. Lá ele acha uma moça. A Bíblia vai dizer que ele está ali diante do poço, tirando água, e aquela moça chega com as ovelhas de seu pai. A Bíblia vai dizer que ele retira a água e dá àquela moça. Jacó, quando ele bate o olho naquela menina, é amor à primeira vista. O seu coração se enche de alegria. Ele sente o desejo de se casar com aquela mulher. Aquela mulher volta ao seu pai e diz que o seu parente está lá. Jacó era primo dela. A Bíblia vai dizer que Lobão era o tio de Jacó. E Jacó ele vai até a casa de Lobão. A Bíblia vai dizer que lá ele apresenta-se para ele. E eles firmam um acordo. Neste acordo, Jacó teria que trabalhar 7 anos para ter aquela mulher como esposa. A Bíblia vai dizer que Jacó ele torna servo daquele homem. A Bíblia vai dizer que Jacó ele se torna servo daquele rapaz por 7 anos, serve a casa dele com excelência, com amor. O homem que se chamava enganador agora, ele está num cenário ao contrário. A Bíblia vai dizer que quando ele toma a sua esposa, quando ele concretiza aqueles 7 anos que ele vai ter a sua esposa,
a Bíblia vai dizer que o seu sogro ultrapasseia. A Bíblia vai dizer que o seu sogro lhe dá a esposa mais velha no lugar da mais nova. O cenário ao qual Jacó era enganador agora está sendo enganado. A Bíblia vai dizer que Jacó se entristece e ele firma mais um acordo com seu sogro. A Bíblia vai falar que ele pega e trabalha mais 7 anos pela sua outra esposa. A Bíblia vai dizer que ao concretizar os seus 7 anos, Lobão dá a sua esposa a ele, a sua filha como esposa. A Bíblia também vai dizer que Jacó se casa, começa a cuidar do rebanho de seu sogro. Ali ele tem inúmeras fazendas, o seu rebanho cresce. A Bíblia vai dizer que Deus o abençoa grandemente. A Bíblia vai demonstrar que Jacó, na presença de Deus, através da sua vida, Deus abençoava a vida daquele homem que era idólatras de ídolos falsos. Aqui eu quero abrir o primeiro parêntese nessa noite. Aqui eu quero lançar uma palavra profética para a sua vida. Aqui eu quero dizer nessa noite que não, independente da situação, independente do que te chamaram, independente do que falaram do seu chamado, independente do que falaram da sua casa, independente do que decretaram da sua família, Deus está dizendo, Ele vai te colocar em lugares onde você jamais imaginou, para você poder ser um provedor para aqueles que te acusaram, aqueles que te caluniaram, aqueles que te perseguiram e te enganaram. Deus está dizendo que Ele vai te colocar lá para você ser o provedor dessas pessoas. A Bíblia vai dizer que quando ele é abençoado por aquela geração, ele é abençoado naquela terra, a Bíblia vai falar que Jacó, certo dia, ele teme, porque o seu rebanho está crescendo. Jacó, ele tem medo. Então ele pega as filhas de Lobão, ele pega o seu rebanho, ele pega aqueles ajuntamentos de animais, e a Bíblia vai dizer que ele foge. Quando ele foge nesse percurso que ele está fugindo, a Bíblia vai nos mostrar que Lobão vai atrás de Jacó. A Bíblia vai narrar que eles fazem um firmamento. A Bíblia vai dizer que eles fazem as pazes. A Bíblia vai dizer que eles o separam. Cada um segue o seu caminho e a sua vida. A Bíblia vai falar que Lia tinha alguns filhos. E a Bíblia também vai falar que Raquel tinha alguns filhos. Raquel era estéril, ela dava a sua serva para conceder filhos. Porém, Deus acha graça nela e abre o seu ventre. E quando Ele abre o seu ventre, ela vai ter um filho, e consecutivamente ela vai tendo filhos. E numa dessas peregrinações de Jacó, ela vai estar grávida. No meio da sua gravidez, no meio dessa viagem, a Bíblia vai dizer que ela entra em trabalho de parto. A Bíblia vai dizer que ela dá à luz a um filho. A Bíblia vai dizer que ela não aguenta a viagem. E a parteira olha para ela e fala: tu terás o seu filho. E é aqui que eu quero pregar nessa noite. É aqui que eu quero entrar na mensagem. Essa foi toda uma introspectiva para você entender essa história. A Bíblia vai dizer que ela dá à luz ao menino. E quando ela dá à luz ao menino, a sua dor, a sua aflição era tanta que ela olha para a parteira e fala: eu vou chamar esse menino de Benoni. Ou seja, Benoni significa a aflição da minha dor. Porém eu vejo Jacó olhando para os céus, e Jacó não cometendo o mesmo erro que seu pai. Eu imagino Deus olhando do céu e falando: abre a boca, Jacó, da maldição que foi colocada sobre a sua vida não se derramará sobre este menino. O que Deus está dizendo: Benoni não vai ser a dor, vai se chamar Benjamim, o homem que caminha por Deus. Nessa noite eu quero abrir um parênteses e falar que eu não sei o que o mundo decretou sobre a sua vida, eu não sei do que te chamaram, eu não sei do que falaram. Se falaram que você seria um drogado, um viciado, mais um bêbado, mais um alcoólatra, uma prostituta, Deus está olhando do céu e está dizendo: quem muda essa história sou eu.
Eu dou nome para essa história. Deus está olhando e está dizendo: eu estou escrevendo o que os olhos humanos estão condenando. Deus está falando: quem dá nome a essa história sou eu. Eu escrevo a sua história. Aonde era um cenário de derrota, Deus escreve um cenário de vitória. Glória! Deus escreve um cenário de vitória nesta noite. Aleluia! Se o diabo, Satanás, tanta rua se levantou, eu estou com vontade de falar nesta noite. Se ele se levantou e falando que você seria mais um, é mentira, porque o Deus do céu, ele abre as portas do céu e fala: essa história quem está escrevendo é eu que estou escrevendo. Eu tenho a caneta para escrever a sua história, basta você acreditar. A nossa história, ela é escrita por Deus. A nossa vida, ela é direcionada pelo Pai. Nós trilhamos caminhos que para os homens são tortuosos, mas para Deus há uma justificativa. Hoje, se nós estamos de pé, é porque um dia nós estávamos caídos, mas Deus achou graça e mudou a nossa história. É Ele que escreve o nosso futuro, é Ele que muda os nossos passos, é Ele que nos toma pelas mãos e nos levanta. Quando nós estamos caídos, é Ele que nos sustenta, porque a sua mão está estendida para a nossa vida. É Ele que nos pega pelo colo nos dias de dificuldade, a qual nós achamos que não suportamos mais trilhar os passos. É Ele que nos carrega, porque o nosso Deus escreve a nossa história. Aqui eu vejo Jacó corrigindo um erro do mar, a qual seu pai tinha passado para ele. Jacó, na sua primeira oportunidade, ele muda o cenário que foi colocado naquele lugar. O cenário naquele lugar era de dor. A maldição que acompanhava o seu filho era uma maldição de sofrimento. Toda vez que chamassem o nome daquele menino, ele ia imaginar, ia lembrar a dor do parto da sua mãe. Ele ia imaginar que ele estava ali porque a sua mãe foi arrancada. Mas Deus olhou e falou: este não, esse eu vou mudar a história enquanto eu posso. E ele estendeu as mãos e mudou aquele cenário. Ele mudou o cativeiro, ele mudou aonde o cenário era de dor. Ele colocou um cenário de vida. Nós estamos aqui nesta igreja hoje. Nós estamos sentados neste lugar. Você está aqui hoje não é porque você é bonitinho, você é bonitinha. Não é porque você veste um terno bom. Não é porque você pente o seu cabelo bonito, ou porque você tem uma oratória. Nós estamos aqui pelas nossas qualidades que nós podemos apresentar diante de Deus. Nós temos que apresentar qualidades para Ele. Às vezes nós temos qualidades, Kleber, que nem nós acreditamos que nós exercemos mais para frente. Mas nós temos que ter qualidade. Quando eu olho para o exemplar sagrado da Bíblia, nós vemos as qualidades que Deus distribui sobre o povo. Nós olhamos que Deus, Ele vai além daquilo que nós achamos que não somos possível. Olhando para a Bíblia, nós vemos que Abraão, ele tinha fé. Moisés, mansidão. Enoque, retidão. Samuel, profeta, juiz e sacerdote. Gideão, valor. Sansão, a força. Salomão, a sabedoria. Elias, ousadia. Eliseu, porção dobrada. Daniel, um espírito excelente. E Jó tinha 4 qualidades: mansidão, retidão, se desviava da aparência do mal e era um homem justo perante o Senhor. Hoje Deus me trouxe aqui para perguntar: qual é a qualidade que você está apresentando diante de Deus nessa noite? Qual é a qualidade que você tem colocado nas mãos de Deus? Qual é a qualidade que você tem para apresentar para Ele? Deus, Ele te olha nessa noite e procura a sua qualidade. Deus, Ele olha a qualidade antes da adversidade. O que você quer dizer com isso, Orlando? Eu quero dizer que enquanto o mundo vê mais um, Deus está vendo um pregador do Evangelho. Enquanto o mundo está vendo mais um, Deus está vendo um levita. Enquanto o mundo está vendo mais um, Deus está vendo pastores, obreiros. Enquanto o mundo está vendo mais um, enquanto o mundo está
está decidindo o que você é, Deus está decidindo o que você vai ser, porque é Ele quem escreve a sua história. Não adianta, irmãos, não adianta a pombagira, não adianta tranca-rua, não adianta Satanás com seus anjos se levantar, porque nós não temos o poder, mas aquele que subiu na cruz do Calvário e desceu o monte, Ele tem o poder de nos chamar, Ele tem o poder de nos resgatar, Bruno, Ele tem o poder de nos levantar, Alexandre, Ele tem o poder de nos fazer mais, muito mais, oh glória, que vencedores. Nós achamos algumas qualidades dentro da Bíblia e Deus pergunta qual é a qualidade que você tem colocado perante o Senhor, qual é a qualidade que você tem apresentado perante Deus, qual é a qualidade. Eu falei algumas qualidades do Velho Testamento, mas eu vou falar algumas qualidades de uma pessoa, de um ser que não teve defeito, mas mesmo assim ele apresentou qualidades para Deus. A Bíblia vai falar de duas mulheres, Isabel e Maria. Isabel, mãe de Jesus. Isabel, mãe de João Batista. Maria, mãe de Jesus. As duas grávidas, mesmo tempo, mesmo período. Uns profetizavam para João Batista, outros profetizavam a vinda de Jesus. Porém, nós vemos algumas qualidades, nós vemos algumas coisas que tinha. Maria grávida, Isabel grávida. A barriga de Isabel era grande, mas o que estava na barriga de Isabel era pequena. A barriga de Maria era pequena, mas o que estava na barriga de Maria era grande. A barriga de Isabel continha alguém pequeno, a barriga de Maria continha alguém grande. Aqui nós vemos também que na barriga de Isabel continha aquele que era o caminho. Na barriga de Maria continha aquele que era a vida. Na barriga de Isabel continha a ovelha. Na barriga de Maria continha o bom pastor. Na barriga de Isabel continha a chave que abriria os caminhos. Mas na barriga de Maria continha a porta aberta. Na barriga de Isabel continha a lei, mas na barriga de Maria continha a graça. Na barriga de Isabel continha aquele que viria batizar com água, mas na barriga de Maria continha aquele que viria batizar com fogo. Na barriga de Isabel continha aquele que pregava arrependimento, mas na barriga de Maria continha aquele que daria salvação. Na barriga de Isabel continha aquele que anunciava a vinda, mas na barriga de Maria continha aquele que na trombeta soar, ele vai descer do céu, assentado no cavalo branco, e na sua coxa vai estar escrito: Rei dos Reis, 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 Rei dos Reis. Ele vem nos buscar. Você adorar, eu vou deixar você adorar, eu vou deixar você adorar. O ambiente é de adoração, o ambiente é de adoração. Adore aí no seu lugar, eu vou deixar você adorar, porque enquanto a igreja orava, a Bíblia vai dizer que as cadeias eram quebradas. Enquanto o povo orava, a Bíblia vai dizer que o anjo desceu naquele lugar e as cadeias foram quebradas. Eu vou deixar você adorar. Enquanto você adora, a muralha vai cair. Enquanto você adora, Deus vai libertar o seu filho. Enquanto você adora, Deus vai resgatar a sua família. Adora. Cadê o barulho de adorador? Eu quero ver você adorar. Eu vou dar um minuto para você adorar. Adora Ele, porque enquanto nós adoramos, as cadeias estão sendo quebradas pelo poder da adoração. Às vezes nós, nas nossas falhas, nos nossos erros, nós achamos que não merecemos
Nós achamos que não podemos. Eu, toda vez que sou convidado a ministrar a palavra, eu olho para o meu passado e às vezes eu falo que eu não sou digno. Às vezes eu falo, Senhor, tem tantos homens sentados lá com uma bagagem tão maior que a minha. Tem tantos homens sentados lá com estudos, com experiências. Está certo que eu não sou muito novo, mas na minha caminhada com Jesus eu sou um menino. E às vezes eu até acho que Deus errou em me chamar, mas Deus tocou no meu coração e falou: eu não erro de endereço. Deus está falando para vidas que Ele não erra de endereço. Se Ele te chamou, Ele te escolheu, Deus não unge cabeça errada. Você foi ungido, então comece a exercer o seu ministério. Você foi ungido, comece a fazer aquilo que Deus colocou no seu coração, porque Deus não erra de endereço. Se Deus te chamou, Ele é contigo. Só vai. Se Ele mandou você orar, vai orar. Se Ele mandou você jejuar, vai jejuar. Se Ele mandou você louvar, vai louvar. Ele não erra de endereço. Se Deus te chamou, é porque você tem valor. Se Deus te chamou, é porque a boa obra vai acontecer na sua vida. Vamos parar com esse complexo de inferioridade, irmão. Nós fomos chamados para ser a geração do avivamento. Nós fomos chamados para ser a última geração. Irmão Anderson, nós fomos chamados para impactar esta cidade. Vamos parar de nos fazer de coitadinhos. Eu não posso, eu não sei. Ei, foi Deus quem chamou. Na Bíblia, todas as vezes que Ele fala, levanta-te. Você deu uma promessa, mas nós vemos que no final dessa promessa, Kleber, há um cumprimento, porque é Ele quem chamou. Vamos parar com isso, porque nós somos chamados para fazer a diferença. Deus não errou quando te chamou, irmão. Deus não errou quando me chamou. Deus não bateu na porta errada. Nós que temos este problema de falar que não somos capazes. Se eu olhar o meu passado, irmãos, eu nunca estaria aqui hoje. Porém, teve uma grande diferença. Quando Deus me chamou, mesmo falho, mesmo errando, mesmo estando sentado aqui, saindo daqui, cometendo os mesmos erros lá fora, eu estava aqui no outro dia, pedindo perdão e arrependimento, até o dia que Ele me pegou e falou: hoje é a diferença, hoje eu vou mudar, hoje eu vou fazer a diferença. E é assim nas nossas vidas. Nós não devemos mudar para vir, nós temos que vir do jeito que nós estamos, porque aqui há mudança, irmão. Aqui tem a mudança, aqui tem o Espírito Santo, que todas as vezes Ele vai adentrando o nosso coração, Kleber, e vai nos ensinando a nos desviar da aparência do mal, vai nos ensinando a nos desviar daquilo que nos faz pecar. Com o tempo nós vamos aprendendo. Com o tempo nós vamos aprendendo, irmão, aprendendo a caminhar com Cristo. Com o tempo nós vamos aprendendo e vamos tendo um entendimento. Eu tive 2 passagens pela igreja. Eu caminhei com Cristo durante 4 anos. Me desviei, voltei a comer as bolotas do mundo. Lá eu fazia coisas piores do que eu fazia antes. Se eu olhar o meu início do Evangelho, irmãos, para hoje, eu jamais imaginaria. Quantas vezes eu sentava nessa tribuna, um rapaz que tem vergonha de conversar com as pessoas, que tem vergonha de expressar em palavras, Kleber, tímido, sem estudo. Olhava aqueles homens em Domar subindo aqui, pregando a palavra. Quando, Senhor? Você vai pregar. Você está enganado. Você está enganado, irmão. Eu vou ficar ali, ó. Mas Deus, Ele não unge cabeça errada. Deus, Ele não erra de endereço. Se Ele te chamou é porque você vai, mano.
Se Ele te chamou é porque você é. Se Ele falou que você vai ser obreiro, você vai ser obreiro. Queira você quer ou não, irmão. Se Ele te chamou, uma hora o estreito de Deus vai chegar na sua vida. Uma hora a provisão de Deus vai chegar. Às vezes nós não entendemos a situação, não entendemos o percurso, não entendemos a lógica de Deus, porque a lógica de Deus é incompreensível para as coisas humanas. Um versículo que me chama muita atenção é aquele que fala que Deus chamou as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Certo dia eu vi um rapaz falando: nossa, mas na igreja só tem traficante, alcoólatra, ex-bandido. É claro que vai ter, aqui é lugar de mudança. Se aqui só tivesse menino crescido no evangelho, isso aqui não serviria para nada. Aqui é lugar de transformação, irmão. Que Deus te trouxe aqui é para ser transformado. Charles Spurgeon disse: a graça que não me transforma, ela não me salva. É claro que nós não vamos nos transformar da noite para o dia. Eu tenho falhas, vocês têm falhas. Só que a diferença é, Kleber, que enquanto o mundo está lá fora errando e falhando e continuando com as falhas, nós estamos aqui dentro falhando, mas dobrando nosso joelho e falando a Deus de toda a graça, de todo o entendimento. Eu estou aqui para te pedir perdão, porque eu falhei, Pai. Eu sou ser humano, mas a Bíblia vai dizer que o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E quando eu penso que estou fraco, forte eu estou. Porque se nós fôssemos homens de aço, homens fortes, nós não precisaríamos estar aqui. Nós não precisaríamos da Bíblia Sagrada. Nós não precisaríamos do Espírito Santo. Mas Deus, Ele nos chamou para ser a diferença nessa terra. Muitos podem olhar e ver pessoas, mas lá do céu Deus olha e vê projetos. Muitos podem olhar e ver seres humanos, mas lá do céu Deus vê tochas acesas na mão. Nós fomos chamados para anunciar a boa nova. Nós fomos escolhidos para fazer a diferença. Nós fomos escolhidos para mudar o percurso e ganhar vidas que outrora olhavam para as nossas vidas e falavam que não tinha solução. Mas hoje, quando eles veem, eles ficam até espantados com a mudança que é feita na vida de cada um. Porque a transformação está aqui. A transformação está aqui, Cleber. Clínicas não mudam ninguém. Eu tenho uma experiência própria. Isso não vai mudar a pessoa. A única coisa que pode nos mudar se chama Jesus Cristo. É Ele que tomou as nossas dores e tomou sobre si as nossas feridas. A Bíblia vai falar que Ele subiu ao monte, carregou consigo os nossos pecados, e sobre as suas pisaduras em Domar nós fomos sarados. O pecado que estava sobre nós, Ele carregou. Ele desceu como homem, serviu como homem, um pleno Deus, subiu, foi crucificado como homem, o seu sangue escorreu como homem, mas também um dia Ele voltará como leão, rugindo do céu, para nos buscar a sua noiva transformada, para buscar a sua noiva renovada, para buscar a sua noiva sem manchas, imaculada, sem pecado. E nós vivemos debaixo dessa transformação todos os dias. Nós vivemos debaixo dessa transformação todos os tempos. Isso nos molda, isso vai nos transformando gradativamente. Gradativamente nós temos que reconhecer que nós não somos nada sem Ele, porque tudo é por Ele, tudo é para Ele. E para Ele são todas as coisas. Nós não fazemos nada sem Ele. Se Ele retirar o seu espírito, se Ele soprar, essa carcaça cai no chão e morre. Se Ele retirar o Espírito Santo das nossas vidas, nós subimos aqui e só falamos palavras jogadas ao vento.
falamos histórias, literaturas e oratórias da mais bonita que for. Se porventura Ele quiser descer nesse arraial essa noite e salvar todo mundo, ou se Ele quiser retirar o espírito de todo mundo, não sobra ninguém, porque dele é a glória, para Ele é a glória, e tudo é para Ele. Aleluia! Coloque de pé nessa noite. É maravilhoso, tu és santo, papai. Aleluia! Jesus, glória a Deus. Alamando, rabadaiaçu, gramando, rabadaiaçu. Você que quer receber uma oração, vem aqui para frente. Você que quer receber uma oração, saia do seu lugar e vem aqui que eu vou estar orando pela sua vida. Eu vou estar orando pela sua casa, pela sua família. Você que outrora recebeu um nome de derrotado, de a qual não daria em nada, Deus está dizendo hoje: eu dou um novo rumo para a sua história. Eu dou um novo rumo para a sua casa. Sai do seu lugar e vem aqui que eu vou estar orando. Eu vou estar orando pela sua vida. Você que quer receber algo a mais de Deus. Você que quer receber uma presença sobrenatural do Espírito Santo. Você que quer receber aquilo que Deus tem para a sua casa. Vem aqui, papai.